Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta com Nova Economia e o tema do momento aí, que é essa questão da subordinação das políticas econômicas ao mercado, da maneira como o mercado acaba colocando em berlinda aí o Banco Central, e também a maneira como isso se reflete aí nesse processo de concentração de renda aí, terrível que assola todo mundo ocidental, né? Os nossos entrevistados são o professor Ladislau Dalbor, que é o grande mestre aí dessa análise de processo de desenvolvimento e de financiarização, consultor de diversas agências da ONU também, professor titular de pós-graduação na PUC São Paulo, e Eusébio Jorge Silveira de Souza, que é doutor em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, professor de economia na Fundação Escola de Sociologia Política aqui de São Paulo. Opa, o professor... Bom, Eusébio, boa tarde. O professor Ladislau caiu, ele deve estar de volta logo aí. Tudo bom? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. É muito bom estar aqui com o professor Ladislau, né? O professor Ladislau foi meu professor e foi meu orientador de mestrado também. É um orgulho bater com ele também. Então, Zé, como é que você está vendo esse jogo de pressões aí em cima do câmbio, essa participação proativa demais fora das regras aí do presidente do Banco Central? Esse cenário atual, como é que você está vendo? Eu acho que a gente tem várias questões que devem ser analisadas, né? Eu acho que a questão mais importante é que existe um esforço para transmitir um caráter de tecnicalidade às ações do Banco Central que, a meu juízo, não existe. Então, parece que está se buscando uma análise técnica ultra sofisticada de algum modelo econométrico que explique as ações do Banco Central do último período, e vai se buscando um conjunto de dados que não corroboram com o cenário econômico contemporâneo, né? Levando em consideração a redução da taxa de desemprego no Brasil, uma inflação bastante controlada, levando em consideração as expectativas de crescimento da economia, né? Assim, é evidente que o que a gente vai ficando cada vez mais claro é que a gente vive um processo, a meu juízo, Nassif, de instabilidade muito grande no cenário internacional. E esse cenário internacional ele vai afetar a economia dos países. E como se não se bastasse, né, o epicentro do capitalismo global vive uma instabilidade brutal, né? Seja porque estão envolvidos em conflitos internacionais insolúveis e que eles não conseguem dar respostas concretas, seja porque na própria eleição dos Estados Unidos existe um caráter de instabilidade profundo e que, assim, é evidente, né, o que esse último debate que o Biden participou gera mais um processo de tensão política e econômica dos Estados Unidos, o que gera instabilidade em todos os países. Então, assim, no final das contas, a gente acaba sendo apropriado, né, elementos de instabilidade que são também de caráter internacional, acabam sendo apropriados por interesses domésticos que não estão necessariamente traduzindo, né, as características ou a dinâmica da economia brasileira. Bom, o professor Ladislau conseguiu entrar aqui, deu um pequeno pepino aí no começo. Professor, mas a gente tem aí esses pontos que o Eusébio coloca, quer dizer, uma crise radical aí no país que foi o centro da economia mundial aí nas últimas décadas. A gente tem o dólar que tá... Ei, caiu de novo. Caiu de novo. Eita vida. Bom, Eusébio, então, você tem essa crise nos Estados Unidos, você tem a seção... Voltou, vamos ver. Vamos ver se agora dá. Eu não sei por quê, de vez em quando simplesmente fica marcado silenciar e parar a câmera, como se alguém estivesse me desligando. Olha aí, eu estou boicotando. É o espírito do campo certo. O perigo dos meus argumentos aqui. Aí eu te dou. Eita vida. Bom, voltou de novo. Eu, francamente, não sei o que está acontecendo. Isso voltando, eu vou
eu vou passar para o celular. Não sei o que é, francamente. Tá, joia. Vamos ver se agora dá. Então, professor, a gente está falando aí nesse momento em que... vamos esperar ele trocar de dispositivo aí para... Então, Eusébio, a gente tem, digamos, essa crise, a gente tem esse conflito, essa ascensão cada vez mais irresistível da China, agora essa aliança com Rússia, essas guerras que pensavam naqueles tempos antigos que eles podiam lá destruir países, não acontecer nada, e agora tem esses indícios todos aí, o dólar sendo utilizado politicamente, ao mesmo tempo se enfraquecendo. E qual que é o desfecho disso que você vê, reflexo do Brasil? Por exemplo, uma eleição do Trump, aí qual é o reflexo que você tem na economia mundial e brasileira? Eu acho que uma observação importante, né, eu tenho até falado um pouco sobre isso com os meus alunos, é que a gente vive um processo, um dilema bastante complexo para os Estados Unidos ter que tratar, né? Porque o que se configura, de certa forma, é um certo questionamento da hegemonia econômica dos Estados Unidos, que tem como sua peça central o potencial, o poder deles emitirem a moeda de transação internacional. Então, eles têm um poder que nenhum outro país do mundo possui. E para que eles garantam essa hegemonia econômica, eles vão garantir que todas as economias do mundo, de alguma forma, mantenham reservas na moeda desse país e utilizem essa moeda para realizar o comércio. O problema é o seguinte, eles precisam deste poder tanto para continuar gerindo a sua política bélica, quanto para garantir que os seus interesses econômicos sejam preservados. No momento que aumenta a tensão com a China, por exemplo, que aí vai se acirrando cada vez mais essa guerra comercial, me parece que eles vivem o seguinte dilema, né? Eles estão com um problema interno de uma pressão inflacionária considerável e que, vale dizer, a forma que eles combatem a inflação, né, é exatamente como a gente deveria dizer em público, que eles falam o seguinte, o desemprego está muito baixo, precisamos aumentar a taxa de juros, porque é exatamente isso que faz quando você aumenta os juros. Você aumenta o desemprego. O problema é que quando eles aumentam os juros, eles reduzem a liquidez internacional, eles reduzem o poder que as economias do mundo têm de utilizar dólar, porque eles acabam absorvendo o dólar do mundo. O problema é que países começam a buscar alternativas. A Rússia, a China, o Irã, os países passam a tentar encontrar outras alternativas que não a do dólar. Então ele vai colocando em questionamento a capacidade que essa moeda tem de gerir o comércio internacional. Então eles vivem esse dilema de ter que atender às demandas internas do funcionamento macroeconômico dos Estados Unidos e garantir que a sua hegemonia, tanto primeiramente econômica, mas que se transfere ao poder bélico, seja preservado, né? Então eles vivem hoje esse dilema, que é um dilema sobre o questionamento do poder de se manter hegemônico. Tá. O professor, não, agora deu. Eu estava dando uma interferência. Agora funcionou. Ladislau, uma dúvida que se fica é o seguinte: os Estados Unidos têm o poder de emitir moeda e tudo. Por que eventualmente, se levanta o risco aí do tamanho da dívida pública americana? Eu não entendo esse tipo de receio, já que ele tem o poder de emissão. Olha, tem uma pressão bastante evidente o seguinte, né? Esse ano, eles devem transferir cerca de $1 trilhão, $1 trilhão, tá? Equivale mais ou menos à metade do PIB do Brasil, para pessoas que não produzem nada, que simplesmente compraram títulos da dívida pública americana. Como a dívida americana ela tem um nível extremamente elevado, né, muito mais do que, mesmo proporcionalmente do que no Brasil, isso tende a aumentar crescentemente, enfim, extrapola, porque o pessoal reinveste, né, na dívida pública. Isso é uma preocupação, porque é $1 trilhão que podia ser utilizado para outras coisas. É um endividamento que não é que o Estado se endividou para construir estradas, para financiar indústria, ciência e tecnologia, etc. É simplesmente uma bola de neve financeira.
Agora, isso é nos Estados Unidos, né? No caso nosso, nós temos uma dívida que não é tão ampla como a dos Estados Unidos, mas com uma taxa de juros absolutamente absurda, né? Que faz que, segundo o Haddad, esse ano a gente deve transferir cerca de 740 bilhões de reais, né? São 4 anos de Bolsa Família. Parece a gente que, enfim, eu já falei isso aqui, eu chamo de Bolsa Banqueiro, né? Esse sistema que eles adotaram, e que também é essencialmente juro sobre juro, não é que o Estado fez coisa e se endividou fazendo coisa útil. Então, é um endividamento absurdo. Agora, o que é fundamental no caso brasileiro, e se liga com o dólar, é que nós temos reservas muito grandes, certo? Acima de 300 bilhões de dólares. Né? Isso é herança do Lula 1 e 2 ainda. Certo? Isso nos torna simplesmente protegidos, certo? Porque se o dólar explode, também estou exagerando, né? Vai de 5,50 para 5,60, meu Deus, está explodindo, né? Para já não está explodindo. Entende? Segundo, é que você pode simplesmente, com as reservas que temos, colocar dólares à venda no mercado um pouco, certo? E você tem cara que comprou mais caro, né, especulando que vai subir, ele está começando a perder dinheiro, ele também vai começar a vender, e a coisa é mana. Isso qualquer presidente de Banco Central, com um mínimo de bom senso, ele faria. Agora, o bom senso do nosso presidente do Banco Central não é estabilizar a economia. Quando você tem um dólar mais caro, um importador, isso vai elevar os preços, isso que o Campos Neto diz que está nos protegendo da inflação, mas essencialmente o seguinte: os grandes exportadores, a partir particular do agro, da Vale, etc., os grandes exportadores, para cada dólar que eles exportam, eles recebem mais reais aqui dentro. Certo? Ou seja, na realidade, você está fazendo com a taxa Selic, você aumentando dólar, você está fazendo um presentinho para os amigos, né? Que, para mim, a política... E aí o Eusébio tem toda a razão, né? Quer dizer, isso aqui é uma narrativa, é uma farsa que eles contam, né? É isso. Eu queria ver com o Eusébio aqui uma dúvida que eu tenho aqui, Eusébio. A gente tem aqui há décadas aí a riqueza financeira crescendo de forma desproporcional em relação à riqueza real, aquela que até onde vai levar. Porque chega um momento que a economia não reage mais, você não tem mais oportunidades de negócio na economia real. Você tem as estatais que eles fazem esse saque aí, agora o saque em cima da Sabesp, em cima das remanescentes, as que restam aí, e ficam só com a dívida pública para se manter. Até onde vai isso aí? Porque vai chegar um momento que a desproporção vai ser tão grande que ninguém segura, né? Como é que você vê isso aí? Quando você iniciou, né, você falou uma questão que é determinante para a gente poder pensar qual que é o impacto de uma economia com taxas de juros tão altas. Essas taxas de juros tão altas, elas são muito problemáticas em última instância, porque ela agrava um problema de um país profundamente desigual, né? Em 2022, o Brasil foi o país, né, um recorde que a gente não gostaria de bater, mas foi o país com maior concentração de renda do mundo, né? O que significa que que o 1% mais rico se apropriava de quase metade, né, da riqueza produzida pelo país. Isso, assim, é um elemento fundamental, porque, assim, a política monetária contracionista de juros altos, ela sempre é acionada exatamente quando existe algum nível de pressão sobre o que a gente vai chamar de inflação de serviços, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem alguns setores na economia que eles são setores que eles já têm salários muito baixos, que já têm uma remuneração muito baixa. Existe uma necessidade da gente possibilitar um crescimento econômico que reajuste os preços relativos, que contribua para a gente reduzir algum nível de desigualdade. Então, assim, os juros altos, qual que é o impacto que eles geram? Os juros altos, eles impactam, primeiramente,
porque ele gera desemprego, o desemprego gera redução de salários. A redução de salários e o desemprego alto, eles também eles geram menor entusiasmo dos empresários produzirem e investir, e também gera um incentivo maior para que a riqueza do país seja alocada exclusivamente em ativos financeiros, né? O Piketty, quando ele fez aquela leitura, né, que ele escreveu O Capital no Século XXI, e ele vai fazer essa leitura do que ele chama de longuíssimo prazo, ele constatou que uma economia que não cresce, ela vai concentrando renda. E ela concentra renda porque o que a gente consegue, a apropriação, a renda que é gerada, é uma renda só sobre o patrimônio. Então, assim, o que eu acredito que a gente deveria fazer? É necessário que a gente consiga, nesse momento, criar um projeto de desenvolvimento que esteja associado a taxas de juros civilizadas e esteja associado a uma capacidade do Estado poder realizar investimentos em setores estratégicos. Sem fazer isso, é impressionante, assim, porque sem a gente fazer investimentos em setores estratégicos e sem a gente garantir ampliação de infraestrutura, nem o capital nacional consegue se desenvolver, nem o capitalista interno consegue gerar riqueza, consegue realizar, né, o que ele gostaria, né, que é ampliar os seus lucros na economia brasileira. Então, isso passa também por a gente ter uma política monetária civilizada. Tá. Então, eu queria ver com o professor Ladislau. A gente tem aqui uma síndrome de Estocolmo, né, que você tem empresários industriais, que são os mais, alguns deles, os porta-vozes, de uma maneira geral, são os mais afetados aí pela crise de falta de investimento e pela crise dos juros, que culpam a gastança pelos juros altos. Ou seja, precisamos baixar os juros, o governo precisa gastar menos. Digamos, a gente já vê esse questionamento a esse tipo de política aí em várias partes do mundo, mas ainda o processo hegemônico aí é essa história da gastança e tudo. Como é que o professor vê, digamos, em que momento que pode se dar uma virada e se entender que o gasto do governo é ponto inicial, é o ponto de partida para o crescimento do setor privado, inclusive? Você sabe que eu acho que um ponto importante é que boa parte do que eram nossos empresários produtivos, digamos assim, industriais, eles cada vez mais têm dinheiro aplicado. Sim. Porque você, numa empresa produtiva, você ter lucro de 6%, 7% é muito bom, tá? Agora, você no Brasil, você pode colocar teu dinheiro no Tesouro Direto, vai te render 10,5%, desconta a inflação, que está baixa, vai dar seus 7% aí de lucro líquido, com risco zero, entende? Isso vai multiplicando, né? Vai reaplicando, vai aumentando a dívida pública e você está vivendo do dinheiro público, que é dinheiro dos nossos impostos, né? Ou seja, o que a gente paga, eu pago 27,5%, tá? Eu não sou que nesses empresários cujos lucros e dividendos são isentos de imposto, né? Desde 95. Quer dizer, esse é o nível, esse desvio, né? Eu queria retomar, né? Quer dizer, na linha do que o Eusébio estava falando, né? Quer dizer, esse triplo desincentivo, né, para investimento produtivo no setor privado, né? Porque a população tá endividada, né? Queria lembrar que nós temos 70 milhões de adultos que estão inadimplentes, ou seja, eles estão gastando seu dinheiro pagando juros atrasados nos bancos em vez de fazer compra. Então, você tem um mercado parado. Por outro lado, a taxa de juros para pessoa jurídica nos bancos, tá, na faixa de 23%, é simplesmente insustentável, né? E terceiro, ele tem a opção de colocar o dinheiro em tesouro direto da dívida pública e está ganhando. Ou seja, você tem um profundo desincentivo na área privada, né? Agora, do lado, isso em termos de juros, agora, do lado do déficit, para mim isso aqui é uma farsa, certo? Porque eu trabalhei em numerosos países ricos e pobres. Eu vejo, por exemplo, a China, certo? Ela não está tão preocupada com o déficit, está preocupada
com em que se investe o dinheiro, né? Porque quando você investe em infraestruturas, por exemplo, você melhorando uma área que estamos muito atrasados, que é de inclusão digital, você torna muito mais gente produtiva, e essa gente mais produtiva vai gerar atividades econômicas que geram impostos e o dinheiro volta. Ou seja, isso aqui não é misterioso. Qualquer pessoa que, em termos de investimento privado, né, já fez um bom investimento numa coisa produtiva que ajuda, que vai ter compradores, isso aí rende, o dinheiro volta. Então, o essencial não é se temos ou não temos dinheiro. O essencial é para onde a gente leva esse dinheiro, né? Eu acompanhei, por exemplo, projetos importantes na África, em que a gente identificava onde o dinheiro vai ser mais efeitos multiplicadores, né? Eu uso, por exemplo, eu tive discussões com o pessoal lá do Jacques Wagner, em Brasília, né, discutindo a gente financiar cinturões verdes, hortifruti granjeiros em torno das cidades, como se faz na Europa, na Ásia, enfim. Isso aqui é uma maravilha, porque você gera emprego para as pessoas, você gera alimento fresco e saudável, você gera pequena indústria de acondicionamento e transformação, você gera impostos para o município, ou seja, são coisas simples, certo? Só que no Brasil as terras em volta das cidades estão paradas por razões especulativas, né? Como o ITR não é cobrado, o Imposto Territorial Rural, o pessoal tem ali, nem usa, nem deixa usar, certo? Quer dizer, intervenções desse tipo é que são essenciais. A gente tem que pegar políticas de investimento para ter efeitos multiplicadores nos recursos. Eu lembro do estudo do IPEA, que pegou os impactos do Bolsa Família, anos atrás, né, para cada real que você coloca no Bolsa Família, você tem um aumento de 1,78 real no PIB. Por quê? Porque você gerou demanda, demanda gera vendas, gera atividades produtivas e gera emprego. E tanto o consumo que aumenta como a atividade produtiva geram dinheiro que volta para o Estado, e a roda gira. A minha impressão, Luiz Eusébio, é que grande parte da incompreensão das pessoas é que elas tentam entender isoladamente o problema do dólar, o problema da taxa Selic, o problema dos juros para as famílias e para as pessoas jurídicas, o déficit. Isso aqui não são coisas que se entendem separadamente, porque é um fluxo, é um ciclo, né? Esse ciclo, se você coloca mais dinheiro na base da sociedade, né, a população ela vai consumir, certo? Não vai colocar em paraíso fiscal. Esse consumo gera demanda, essa demanda gera atividades produtivas, ambas geram receita para o Estado e o sistema volta. Isso aí não tem mistério nenhum. Agora, para mim, esse negócio tanto a fala do dólar como a fala sobre a taxa Selic e sobre o déficit, eu escrevi esse documento, vocês devem ter recebido, né? O dreno financeiro, a farsa do déficit, né? Esse é o processo, né? Quer dizer, entender o ciclo não é complicado, né? A China, o que faz? A China coloca dinheiro na base da sociedade, né? O que gera demanda, o que gera atividade, o que gera investimento, o que gera recursos que voltam. A China está crescendo daquela maneira. O essencial é identificar os pontos-chave que multiplicam. A batalha, por exemplo, para pôr mais dinheiro na educação é absolutamente fundamental. Tempos atrás, vocês lembram um projeto que foi do Mercadante, que era bolsas para o pessoal do Brasil estudar no exterior, né, nos centros mais importantes de tecnologia, gerar uma base de gente de ponta em termos tecnológicos. Tudo isso aí é pensar como é que a gente orienta o dinheiro para que tenha efeitos multiplicadores. Agora, ficar sentado em cima do dinheiro, certo? E ficar impassível com a subida do dólar, francamente, isso é pouca vergonha, né?
acho que tem... Eu posso só colocar um complemento aqui, Luiz? Vocês estão me ouvindo? Então? Assim, isso que o professor está apresentando é fundamental, né? Porque eu estava agora, fui dar olhar alguns noticiários sobre essa questão do dólar, né? E aí fui pegar um levantamento que o G1 fez, e o G1 fez um levantamento sobre variação do dólar, tentando estabelecer uma correlação dia a dia, cada declaração do Lula e a variação do preço do dólar. Gente, isso sim é inaceitável, achar que existe algum critério técnico para você estabelecer uma relação desse tipo. O que o professor está comentando aqui com a gente é que o que nós precisamos é entender que a economia ela não pode ser analisada com um caráter de não sei nem se isso dá para chamar de curtíssimo prazo, isso é pensar num prazo ainda mais curto que o curtíssimo, porque a economia, quando o Banco Central faz uma alteração na taxa de juros, ele considera que o impacto que isso vai ter na economia vai demorar de 6 a 9 meses. Então, assim, você imagina que qualquer leitura que se faz desse curtíssimo, de um prazo de um dia para o outro, ele não condiz com o efeito que isso gera efetivamente na economia. Eu entendo que quando a gente compara, né, o que acontece com as estratégias do Banco Central do Brasil com a dos Estados Unidos, eu acho que vai ficando claro alguns elementos fundamentais que a gente deveria reajustar, redefinir, né? O primeiro é que o Banco Central dos Estados Unidos, quando ele vai dar uma declaração de que ele tem que aumentar a taxa de juros, ele vai dizer o seguinte, a taxa de desemprego está muito baixa, eu preciso aumentar o desemprego. Aqui a gente não fala isso. E é exatamente isso que acontece. Todas as vezes que o Campos Neto foi a público dizer manteremos os juros nesse patamar elevado, né, como a segunda taxa de juros real mais alta do mundo. Ele está dizendo o seguinte, eu vou manter o desemprego relativamente alto. Então, assim, isso é uma questão que a gente deveria melhorar a comunicação. Isso se deve também porque o Banco Central dos Estados Unidos, eles não tem meta só de estabilidade monetária, tem meta de taxa de desemprego. Então, o Banco Central no Brasil deveria também estabelecer uma meta de desemprego. Qual que é o desemprego que o Brasil vai perseguir, né? Então, isso é uma questão. Pegando sobre a questão fiscal, ou seja, quanto o governo gasta, tem alguma coisa um pouco errada? A gente define que existe um Banco Central independente. Então, o Banco Central ele pode definir a política monetária, ele vai definir... isso já é algo muito potente na economia. Ele vai definir qual que é o nível de desemprego na economia. Ele vai definir quanto que as empresas vão poder investir. Ele vai definir qual que é o nível de atividade econômica difundida na economia como um todo. Isso já é muito poder para a gente colocar num agente tido como independente. Agora, o Banco Central vem a público dizer eu não vou baixar a taxa de juros porque o governo está gastando muito. Ou seja, alguém que não foi eleito está buscando definir a política fiscal. Está buscando definir se o banco... Porque, quando você varia a taxa de juros, você define a dinâmica difusa na economia da atividade que vai ter, de contratação, de investimento. Quando você define a política fiscal, você está definindo a capacidade que o governo tem de ativar alguns setores econômicos e, com isso, também gerar atividade. É como se o Banco Central, que não foi eleito, né, que foi indicado, está definindo de que forma que a política monetária vai funcionar e aonde o governo pode ou não realizar investimento. Se o governo pode ou não aumentar a ampliação de infraestrutura do SUS, pode ou não aumentar a rede de universidades públicas do Brasil. Então, assim, existe algo que tem que ser, no mínimo, problematizada. Quando o Banco Central, que deveria definir política monetária, passa a querer estabelecer o que o Executivo, e, de certa forma, o Legislativo, pode definir sobre política fiscal. Eu queria ver com os dois professores, o professor Ladislau. Você tem uma ciência, uma falsa ciência que foi criada aí, em torno do qual o mercado se move. Então, eles fazem um conjunto, uma miríade de cálculos aí para definir a taxa de juros neutra. Daí faz uma miríade de cálculos para definir PIB potencial.
Eu pergunto o seguinte, as regras que eles usam são as mesmas que são aplicadas em outras economias, com outras características, professor? Ou tem... Você chegou a estudar essa ciência aí das metas inflacionárias? Olha, eu não sou especialista nessa área, mas a inflação que temos hoje se chama de profit inflation, inflação de lucros, certo? Quando você fez na Petrobras aquele negócio de adotar preços internacionais para dentro do país, que você elevou o custo do botijão de gás e da gasolina que você põe no tanque, no carro, certo? Isso aqui representou um aumento violento dos preços, representou um dreno de dinheiro para aumentar os dividendos pagos aos investidores nacionais e internacionais. Não à toa chama profit inflation, é inflação gerada por lucros. Os caras querem tirar dinheiro do bolso das pessoas, entende? Esse é o processo, né? Quer dizer, porque fazem um mistério, né? E chamar tudo isso de ciência, sabe? Isso aqui, francamente, é uma piada, né? O Michael Hudson, que é um dos melhores especialistas mundiais, ele não hesita em dizer, enfim, chamar isso de nomes escabrosos, digamos assim. Mas o essencial é que não é ciência, tá? A economia que a gente ensina, por desgraça, o Eusébio acompanhou isso bem, em grande parte são justificativas. É isso. São justificativas. Então, quando com essa cara de pau, entende? Esse cara que foi lá do Santander, que hoje está no Banco Central, certo? E diz que nós vamos manter a taxa de juros elevada para proteger a população da inflação, certo? Eu balanço a cabeça e digo, meu amigo, francamente, na realidade, o que você está fazendo? Você está passando mais grana para os grupos da Faria Lima, certo? Ou seja, você tem, na realidade, não um Banco Central autônomo, mas um Banco Central que pertence a grupos de interesses políticos e econômicos, que se evidenciou com as visitas aí do Campos Neto, nas visitas políticas, né? E esse é o interesse. Agora, em termos mais amplos, Luiz, eu acho o seguinte, você pode ter um Banco Central autônomo, mas se ele tem condições de não se submeter ao sistema privado de especulação financeira. No Brasil, isso gerou um tipo de autorregulação do sistema financeiro. Ele tem um banco no bolso. Agora, para funcionar, para o país funcionar, você tem que juntar a capacidade de investimento que o Eusébio estava montando nos diversos setores, educação, saúde, infraestruturas, etc., do Estado, e a capacidade de regulação monetária por parte do Banco Central, trabalhando de maneira sinérgica, um facilitando o trabalho do outro, certo? Como você tirou o Banco Central, certo, do controle, colocou ele na mão, o Banco Central tem o papel fundamental de regular o sistema financeiro. Quando você coloca o regulador nas mãos dos banqueiros, certo? É como temos outras áreas, a fim da saúde e outros, que você vê que quem está regulando, na realidade, foi apropriado, né? Tem gente que chama isso de autorregulação. Na realidade, é uma fragilização brutal da capacidade do executivo realmente realizar os investimentos que o país precisa. Eu acho que nós vamos ter que voltar a um tipo de coerência, né? Quando ainda por cima eles colocaram que você tem o governo anterior define 2 anos do que o Banco Central, você desajusta a política monetária da política de investimento do executivo, certo? Você criou um sistema simplesmente surrealista, né? É um problema de
gestão, né, de management, de bom senso, não é um problema político no sentido. Agora, ele é político no sentido seguinte, quer dizer, os grandes bancos no Brasil conseguiram simplesmente se apropriar do Banco Central e fazem o que podem. Quer dizer, isso gera, e para mim, Eusébio, isso é central, você sabe que eu trabalho com o fluxo financeiro integrado, né? Isso gera uma situação em que você tem uma taxa, por exemplo, sobre o cartão de crédito, né, o rotativo do cartão, 430%, e tudo bem. Quer dizer, você tem um Banco Central que não regula a agiotagem. Quando a agiotagem é um direcionamento absolutamente improdutivo do dinheiro. Na China, a taxa de juros que uma empresa ou a família vão buscar estão na faixa de 4%. Uma inflação de 2% é uma inflação real de, atualmente, 2,6% ao ano. Certo? E ainda por cima aqui te apresenta o juro ao mês, que confunde radicalmente as pessoas. Imagina apresentar a taxa Selic ao mês, que diriam os investidores internacionais? Olha, francamente, Luiz, para mim isso aqui é uma zona, viu? Eu sei que a zona não é um conceito econômico apropriado, estou à procura. Eu vou inventar um texto assim com aparência bem científica para qualificar essa zona. Vai ter que respeitar a zona aí, que a zona ela não avança no bolso do freguês, assim como o Banco Central avança. A zona tem contrapartida, né? Aqui é uma desgraça. Tá vendo? Então, daí a gente tem essa história aqui, né, com o Eusébio, colocaram lá uma marra aí em cima do governo. Tem que apresentar, aí tem que resolver a questão do arcabouço fiscal. O Lula, do seu lado, ele já colocou um fio aí, que não se avança em BCP, não se avança em desvinculação de saúde e educação. Por onde que virão os cortes que você vê aí, Eusébio? Deixa eu comentar também, Nassif, um pouco dessa questão que o professor estava descrevendo, da onde que vem essa ideia, dessa tecnicalidade, né, desses cálculos para a gente poder pensar a inflação, né? Primeiro, assim, quando a gente pensa essa variação da inflação, o que a gente chama de inflação é uma elevação de uma média ponderada dos preços da economia. Isso quer dizer que existem preços que estão subindo, preços que estão caindo, e quando na média começa a subir, na média ponderada, a gente vai chamar de um processo inflacionário e que a gente vai ter que estabelecer que existe um certo patamar que é aceitável. O problema disso é o quê? É que é indistinguível o que é uma variação de um preço que está se elevando porque ele está num processo crescente, porque existe uma elevação da demanda deste bem maior do que a gente consegue produzir, de um outro fenômeno que é um processo de que aquele bem, efetivamente, ele precisa de investimentos porque a economia está crescendo. Então, quando a economia está crescendo, existe mudança dos preços relativos, existe mudança... Então, assim, existe uma demanda maior por determinado bem, por energia. Então, isso acaba atraindo investimentos e por isso que o preço vai subindo. Faz parte de como uma economia de mercado funciona. Se a gente for aceitar que as economias de mercado elas são adequadas para o crescimento do capitalismo, é assim que elas funcionam. Se a gente não aceitar que essas economias elas vão ter ciclos maiores de acomodação dos preços, o que nós estamos fazendo é todas as vezes lidar com a inflação como se fosse uma inflação de demanda. Lidar com uma inflação como se a gente tivesse um potencial de comprar maior do que a gente tem de produzir. Então, essa ideia do PIB potencial, né, é uma ideia de como se a economia fosse uma atividade estática. Sabe aquela ideia super simplificadora de falar assim, gente, a economia de um país é como a casa da gente. Gente, não é como a casa da gente. O governo não é como a casa da gente. É diferente porque existe um sistema complexo e existe o que o professor Ladislau comentou, que é um efeito multiplicador. Você realiza alguns investimentos que gera atividade econômica em vários outros setores.
e faz com que outros setores cresçam, aumente a oferta, com isso aumenta a arrecadação, com isso aumenta, reduz o preço desses bens. Então a economia ela funciona de uma forma dinâmica e todas as vezes, né, os economistas eles utilizam uma simplificação, né, que a gente é bastante julgado por isso e faz sentido, quer dizer que é ceteris paribus, né? Então a gente inventou, os economistas utilizam um nome em latim para dizer tudo mais constante. O problema é que a gente não combinou com a realidade isso. A realidade não é assim. A realidade continua, mesmo que a gente queira que ela paralise, né? É interessante quando a gente pega, por exemplo, o impacto de 0,5 ou 1 ponto da taxa Selic no crédito ao consumidor. É irrelevante, porque a diferença da taxa do crédito ao consumidor aí em relação à taxa Selic é brutal. É questão de centavos aí. Quando você calcula o impacto da Selic em cima de investimento de longo prazo, que é aquele que é mais próximo da Selic, o impacto é brutal. Porque 0,5 ponto, 1 ponto de Selic encarece muito o investimento, trazendo valor presente. Ou seja, se você tem um problema que eles atuam como se fosse um problema de excesso de demanda, você está afetando a oferta, batendo direto na oferta, reduzindo a oferta, reduzindo o crescimento futuro da oferta, sem afetar a demanda. E a economia estagnando, né? Mas isso é fundamental. Desculpa, pode. Não, é isso aí. Eu ia dizer que isso é fundamental, Nassif, porque a gente é tomado na grande imprensa por uma discussão de curtíssimo prazo. E isso é legítimo que tenha algum espaço para se discutir. O problema é que a gente não discute a economia do longo prazo. Quando a gente fala que a gente está discutindo um desenvolvimento sustentável e sustentado, nós estamos discutindo o desenvolvimento para as próximas gerações. A gente pensar em investimento de infraestrutura, pensar em investimento em ciência e tecnologia, pensar que o Brasil é capaz de realizar investimentos e inovação para uma economia de baixo carbono, né? Para os desavisados, né? Talvez quem não sabe, o professor Ladislau é uma das principais referências no mundo sobre debate de desenvolvimento sustentável. Então, assim, essa discussão sobre o papel que o Brasil é capaz de contribuir para o mundo, não é só no Brasil, contribuir para o mundo de uma economia de baixo carbono, com uma utilização da matriz energética justa, né, para uma transição justa da matriz energética, a gente é impossibilitado, porque a gente está tomado por interesses de curto prazo que estão associados à política monetária. Só para finalizar aquela última resposta, então, assim, existe, né, Nassif e professor Ladislau, né, o professor Ladislau sabe bem disso, existia por um período a ideia de que existia um número mágico do nível de endividamento dos países, que tudo que passasse disso, a gente seria altamente prejudicial para o crescimento dos países. Né? Só para levantar aqui, né, esse número absolutamente mágico, o Japão ele tem hoje um endividamento, uma dívida PIB, né, de 263%. A Itália, 137%, Estados Unidos, 122%, França, 110%. O Brasil está lá em 74%. Então, o Brasil está com um nível de endividamento muito menor do que diferentes países da União Europeia, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Então, o ponto principal não me parece ser esse, né? O ponto principal é que, de fato, existem interesses de curto prazo, o que dificulta muito o Brasil encontrar formas de garantir espaço fiscal para realizar investimento, né? Lembrando assim que é impressionante como as declarações do Lula acabam repercutindo, impactando bastante o mercado financeiro. Agora, sim, as declarações do Lula, elas são declarações absolutamente triviais em qualquer país da Europa, sim, qualquer país que tem projeto de desenvolvimento, dizer o óbvio. O óbvio é, a gente não vai penalizar os mais pobres e a gente não vai inviabilizar o Estado de funcionar. Por quê? Porque o Brasil não tem responsabilidade? Não. É porque se você penaliza os mais pobres, você já impacta, já amplia ainda mais a desigualdade de um dos países com a maior desigualdade do mundo. Se você impacta o Estado, você inviabiliza a possibilidade
do país garantir um crescimento econômico em um momento de instabilidade. E, por fim, assim, a gente tem um momento estratégico para o Brasil. Porque a gente está vivendo, quando a gente começou falando sobre essa questão do cenário internacional, no cenário internacional está havendo uma desconstituição de cadeias globais de valor. O Brasil pode se reposicionar de forma estratégica, porque o Brasil tem uma tradição diplomática que nos estabelece uma relação boa com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a União Europeia. Então isso nos possibilita, né, de imediato ser um fornecedor não só de matérias-primas, mas começar a complexificar as nossas exportações. Então, assim, a gente perder essa janela significa a gente perder um momento importante para a gente qualificar um pouco a nossa inserção internacional e tentar romper com problemas, gargalos que nos colocam, que geram instabilidade, geram problemas para a nossa economia há décadas, né? É isso. Professor Ladislau, como é que está vendo aí a condução dessas políticas de transição energética, né, industrialização? Você sabe, eu queria mencionar o exemplo da China, né? A China está com esse problema que ela depende do carvão, é uma desgraça. Ela gerou uma política, certo? No 14º plano deles, eles formam um acordo. Né? Não é que o Estado fica controlando tudo, é extremamente descentralizado, mas eles põem o acordo, eles têm que sair do carvão, certo? Isso envolve que eles definem como grande prioridade do conjunto do desenvolvimento da China, o denominador comum é intensificação em ciência e tecnologia, portanto, modernidade. Aí você tem um rumo, certo? Esse rumo se traduz, é um exemplo prático, certo? Você tem que reduzir o insumo energético, o carvão, e pegar energia limpa, solar. Certo? Eles não fizeram uma grande indústria estatal de painéis solares, mas fizeram uma grande indústria estatal de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. E aí, como você tem o juro controlado, né, em qualquer município, qualquer empresário privado vai pegar um empréstimo a 4,6% ao ano, vai comprar barato essas máquinas, porque o grande investimento de produzir máquinas pesadas, isso o Estado já fez, certo? E você vai ter a produção de fábricas de maneira diferente, segundo o tipo de mercado, segundo o tipo de demanda que existe, e você gera um efeito multiplicador em todo o tecido econômico da China. Eu estou dando esse exemplo porque, na realidade, se trata de uma articulação inteligente de mercados privados e política do Estado e política e na China não é só o Banco Central que efetivamente tem uma política sólida, que é articulada com o Estado, como tem um sistema rigoroso de controle de agiotagem. Para mim, isso traça um caminho. Agora, em termos de orientação, no Brasil, a gente sabe que tem uma matriz energética relativamente favorável em termos ambientais. O problema eu lembro de uma reunião que eu tive com o pessoal do BNDES, né, sobre a nova política industrial, e é muito interessante. Por exemplo, você pega a saúde, o SUS tem uma demanda forte de produtos, de equipamentos, etc. Certo? 90% dos insumos da saúde a gente está importando. O que você deve lembrar, Luiz, que é a substituição de importações, né? Claro, você pega, tem um mercado cativo, porque o SUS vai estar querendo comprar, né, quando a gente produz dentro do país, né? Você pode também pegar, por exemplo, todos esses exportadores de soja bruta e de milho bruto, etc., etc., e a gente importando os insumos também, né, de todo o agronegócio. Tanto nos insumos, você tem demanda persistente dentro do país e você pode desenvolver essa indústria, vai sair mais barato para os empresários dessa área,
Como, em vez de você exportar soja, você pode passar a exportar óleo de soja, produtos transformados a jusante, certo? Então, na realidade, a gente chama isso em planejamento da gente completar a matriz insumo-produto, né? Você vê onde falta. Aí você analisar a composição das importações, você vai ver claramente onde a gente pode entrar com mais força. E você orientando recursos do governo, recursos do BNDES e recursos de BNB e outros bancos da parte estatal, você pode generalizar essa capacidade de enriquecer o conjunto da matriz produtiva do país. Isso é uma política, certo? O que a gente está fazendo hoje, eu volto a dizer, é que com essa taxa de juros, rende muito mais você fazer aplicações financeiras do que você investir na produção. Os caminhos são claros. O problema por trás, para mim, Luiz e Eusébio, e que é muito importante, é o seguinte: grande parte dos nossos políticos, tá, esses centrões da vida, etc., eles têm aplicações financeiras, entende? Estão interessados em que o dinheiro renda. Agora, eu volto à tua pergunta anterior, né? Quer dizer, será que empresários produtivos estão apoiando essa política? Em parte é incompreensão, mas em parte que eles também hoje estão aplicando dinheiro na coisa. Essa financiarização está afundando o país, né? E aí você tem um cara que ajuda a afundar, que está, por acaso, na presidência do Banco Central. É isso. Eu confesso que tempos atrás, um bom tempo atrás, aí eu me assustei quando teve uma desvalorização cambial e houve uma reclamação da BIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Eu falei, sempre apoiavam, porque tornava o equipamento brasileiro mais barato, mas não, é que parte relevante da indústria tinha virado mera maquiadora, né? Mera maquiadora. Agora Antes de pensar em maldade dessa gente, a gente tem que dar uma boa chance à ignorância, viu? É isso. Não, os discursos aí, gente, eu estava ouvindo agora, isso é agora à tarde, estava ouvindo uma rádio, e entra um comentarista aí fazendo discurso sobre a necessidade de cortar despesa e as declarações do Lula, que tem que pacificar tudo, porque tem que pensar na inflação agora, ficar pensando no longo... Todo governo quer crescer para ganhar voto. Qualquer tentativa de melhorar a vida da população é populismo, é para ganhar voto. Mas o voto é a única ferramenta que consegue mudar um pouco esse país. Mas a maneira como repetem, é o amador daqui, é comentarista de televisão, é o mesmo padrão sem nenhum raciocínio. Quando você fala, poxa, mas um modelo em que o mercado pode levar a taxa de câmbio aos dentes assim e sair correndo por aí, não tem alguma coisa errada? Um modelo em que o mercado define as expectativas, ele aumenta as expectativas e consegue aumentar a inflação, não tem alguma coisa de errado? Mas são incapazes de qualquer pensamento, qualquer raciocínio, até para apoiar. São incapazes, sabe? Não tem, é só bordão. Daí quando você pega a Rede Globo, que a única receita dela verdadeira é a tesouraria, não tem mais a receita operacional, então é um período bicudo aí, viu? Quero agradecer muito ao professor Ladislau, ao Eusébio, agradecer aos nossos amigos aqui. Eusébio, muito feliz em te ver, viu? Em te rever. Eu que fico muito feliz, é um orgulho estar com o senhor aqui conversando, professor, porque, como eu falei isso no começo, o Ladislau, para além de ter sido meu orientador e meu professor, é meu amigo também, né? Então, é muito bom, eu aprendo muito todas as vezes que eu posso conversar com o professor Ladislau. Obrigado aí, Luiz, por possibilitar esse encontro. O professor Ladislau é uma referência aí, sem dúvida. Grande abraço. Até mais, gente. Valeu.